São 37 anos de história, né? Eu nem falei da minha história, né? Vamos lá, vamos que a gente falar da minha voltou, história agora. Aí você andou e depois lá na frente, volto, agora pra gente... Isso, depois eu chego aqui. Eu comecei no esporte com praticamente 6, 7 anos de idade, tá? De uma família totalmente desestruturada emocionalmente. O pai é extremamente complicado, alcoólatra praticamente, fumante... cenas absurdas de opressão com a minha mãe, é um sistema universo semelhante. Italiano, universo semelhante. Sabe aquela coisa que tem, né, na família, sim, são 4 irmãos, a gente pequenininho, né? E você vendo cenas absurdas, que hoje eu posso falar com tranquilidade, né? Meu pai batendo na minha mãe, aquilo era uma coisa absurda, né? E eu não podendo fazer nada, mas eu tinha 6 anos, 7, eu entrava na frente, a gente apanhava junto. E várias situações, minha mãe extremamente religiosa, uma pessoa pura, mas meu pai, enfim. Entendam isso. Tivemos a sorte, né, viemos de São Paulo, na antiga Vilares, eu não sei se vocês conhecem, mas o pessoal que está da antiga vai entender o que eu estou falando. Conheço bem isso. E viemos para Araraquara e caímos no SESI. Tivemos a sorte, tudo isso que eu estou falando é sorte, porque não foi minha mãe que me levou, muito menos meu pai, né? A gente entendeu que ali era um universo muito gostoso, com piscina, com nutrição, com atividades, com curso, com tudo, então eu cresci ali dentro. Eu tive a sorte de cair no esporte, eu fazia todos os esportes, me apaixonei pela ginástica e com 12 anos eu já era monitor. Eu já ajudava o professor Gilberto, falecido professor Gilberto. E nisso eu me apaixonei. Com 16 anos eu era professor já no antigo Colégio Diálogo, né? E consegui montar minha equipe aos 16 anos de idade. E assim, fiz universidade, fiz mestrado na Unicamp, sou aluno... Você é professor de Educação Física? Sou professor de Educação Física, fiz pedagogia, também fiz pedagogia do movimento na Unicamp, estudo corporal e as suas funções neurológicas, estudo dentro da Unicamp. E o meu doutorado é extremamente voltado à neurologia e desenvolvimento humano, à formação humana. Sim. O que a gente faz como prática e teoria ajudam as pessoas a compreenderem esse setor que está afetando tanto a gente, que é a ansiedade, a perda de memória, a perda de ações importantes na hora que você está num momento difícil da sua vida. E também eu vou falar sobre isso, né? E o nosso trabalho ele se tornou tão forte, né? Só para vocês terem noção, em 1995 foi a nossa primeira viagem internacional. Nós fomos para a Alemanha. Eu levei 32 atletas. Daqui foi de Araraquara. Legal. Existia a VASP, Wagner Canhedo, através do deputado antigo, né, que ele foi deputado federal, Marcelo Barbieri, a gente conseguiu o apoio e nós fizemos essa viagem. O Muro de Berlim tinha acabado de ser derrubado, se não me falha a memória. 89. Isso. O muro caiu em 89. Isso, e a gente foi em 1995. Então, era recente. A transformação de você ver a Alemanha Ocidental, Oriental, era gritante. Né? Sim, eu tinha 20 e poucos anos. Né? E depois de lá para cá, a gente nunca mais parou de participar desses mundiais. Né? Onde a melhor idade hoje consegue ir. A gente já foi para a Suíça, para a Finlândia, para a Itália. Então, o nosso trabalho hoje tem uma referência internacional de excelência pela transformação social. E porque vocês conseguem fazer essas viagens e participar de competições lá fora. Sim, também. Isso. Tanto competições, como também esse evento mundial é um congraçamento. É onde os melhores do mundo se encontram nos seus respectivos países e lá todos assistem o que todo mundo tem de melhor para fazer. Então, pensa no maior evento do mundo. É maior que a Copa do Mundo, por exemplo. É maior que as Olimpíadas. São 21 mil atletas no mesmo lugar. Né? 21 mil? 21 mil atletas. Então, é uma coisa assim estupenda, né? Esse mundial que é chamado de World Gymnastrada. Tá? Então, todo esse histórico que eu tive, né, e os meus irmãos que passaram por essas dificuldades, as crianças também têm, todo mundo tem essas histórias. Essas histórias, com certeza. Né? E se você não tem essas válvulas de escape, que é a música, a arte, o desenho, o esporte, o caminhar, o andar, o olhar para o céu, andar na praia, andar na praça, onde você puder, porque você não precisa ter dinheiro para isso, mas você precisa ter alguém que te auxilie nisso.
Você precisa ter alguém, porque se você cai em mãos erradas, no momento fragilizado... Fica difícil você construir. Né? Fica, porque se você não tem uma base materna, paterna, em potencial para te orientar para as coisas boas, onde eu vou ter isso? Eu consigo ter isso na rua? Eu faço essas perguntas. Hoje eu tenho isso fantasticamente na rua, essas orientações positivas? Não. Eu tenho no celular? Muito menos. Eu tenho na escola? Não sei. Né? Tá tudo tão difícil. Então, se eu não tiver essa base, onde eu vou ter? E isso é muito importante, nós, professores, fazermos isso. Hoje a gente faz esse papel. Apontar um caminho. Né? Apontar os caminhos corretos. Apontar os caminhos. Né? Auxiliar essas crianças, auxiliar os idosos. Hoje eu recebo os idosos, por exemplo, em situações assim de depressão em estado gravíssimo. De abandono, solidão. Gravíssimo. Eu tenho desde o A ao Z ali, tá? Então, são histórias tão horripilantes, no sentido que a gente não queria que acontecesse isso com ninguém, como histórias de muito sofrimento. E o que elas fazem do esporte hoje, desse trabalho que a gente faz de Ginástica para Todos, onde elas aprendem a dançar, elas aprendem a colocar a espiritualidade, né, da alma, porque você está falando de arte. E ganhar autoestima também. Isso. Elas se apresentam. Então, isso passou a ser importantíssimo na vida delas. Uma apresentação é como se fosse o casamento, entendeu? É algo surreal, é uma coisa muito importante para as idosas. As crianças têm várias opções, né? Elas podem ir para a piscina, elas podem fazer várias atividades, mas esse idoso ele já não tem mais essa opção, porque os filhos se casaram, as amigas já não estão mais com elas, perderam os entes queridos, às vezes a grande maioria já perderam seus maridos, e aí você entende por que num grupo de ginástica, que é uma pergunta que as pessoas me fazem sempre, só tem mulheres. Por quê? Porque os homens não se cuidam. Eles morrem antes. Então, se cuida. Fagner, se cuida. Sabe por quê? Porque as mulheres se cuidam. E agora eu estou falando de uma outra questão também, não é só física. Mulher faz tudo, não faz? Lava, passa, cozinha. Ela não aprendeu desde pequena? Homem aprendeu? Não. Homem aprende a fazer uma coisa só, e uma de cada vez, e olhe lá. Então, quando ele perde esse chão, ele se vê perdido. Uma mulher, não. Tá? Ela perde o chão. Perdeu o emprego. Não, eu começo a fazer bolo. Não, eu começo a fazer pizza. Não, eu vou ajudar a lavar. Eu vou ajudar a passar. Não, fica tranquilo. O homem, quando perde o emprego, ele entra em desespero. Por exemplo, o homem que só joga futebol, machucou o joelho, ele entra em desespero. Ele não consegue se ver em outro esporte. Porque ele só fez isso a vida toda. Entendeu? Então, qual o problema dele fazer natação agora? Troca. Vamos para um esporte mais tranquilo. Você vai fazer atividade, vai fazer novos amigos, busca a solução mais rápida. E é isso que a gente trabalha, né? Essa questão dessa harmonização da inteligência através do esporte. E aí eu vou falar o nome de um psicólogo alemão, que é o Hermann. Eu sempre tenho dificuldade para falar o sobrenome dele, que é o Ebbinghaus. Desde 1885, ele faz um estudo da curva do esquecimento neurológico de todas as pessoas.